hora da gente trocar dois dedos de prosa e atualizar os assuntos direto aqui da Capital Federal. Eu sou Berenice Leite, sou jornalista independente e, claro, já quero pedir a você para deixar o seu like, porque nós temos muitos assuntos para conversar aqui, mas eu prometo que são só dois dedinhos de prosa e muito conteúdo relevante para vocês, bastidores aqui de Brasília. Vamos falar, inclusive, sobre essa prisão do Daniel Vorcaro na quarta-feira, que vem movimentando todo o tabuleiro político e também no Poder Judiciário. Muita coisa acontecendo nos bastidores. Inclusive, gente, um dos assuntos que eu quero trazer aqui para vocês é justamente sobre um dos capangas do Vorcaro, né, que foi alvo da operação da Polícia Federal. O apelido dele é Sicário, né? Só para vocês terem uma ideia. O significado de sicário é matador de aluguel. Na verdade, o nome dele é Luiz Felipe Mourão. E ele era uma espécie de coordenador dessa equipe que monitorava jornalistas, tudo a serviço do Vorcaro, tá? Jornalistas, monitorava possíveis inimigos, adversários, enfim, que se apresentariam contra os ideais do Daniel Vorcaro. Ele estava muito bem na sua prisão domiciliar, mas ontem o ministro André Mendonça, que finalmente, né, alguém sério assumiu o caso, a relatoria no STF, determinou a prisão não só do Daniel Vorcaro, como também do cunhado dele, do Luiz Felipe Mourão e de um policial federal aposentado que ajudava nesse monitoramento. Gente, esse policial federal, ele tinha acesso junto com o sicário, ele tinha acesso ao sistema da Polícia Federal. E não só isso, acessava o sistema do Ministério Público, da Interpol e também do FBI. A gente está falando da Polícia Federal dos Estados Unidos. Então o Vorcaro estava preso domiciliarmente, usando tornozeleira, mas estava tendo informações privilegiadas e se antecipando até diante das diligências da Polícia Federal aqui no país. Bom, o primeiro assunto polêmico é que ainda não se confirmou, né? Na quarta-feira à noite, vários veículos de imprensa disseram que o Luiz Felipe Mourão tinha tirado a própria vida, confirmaram o óbito dele. No entanto, agora de manhã, eu tô até com um tweet aqui do deputado Nicolas Ferreira, porque ele teve informações de que o sicário não morreu, né? Ainda ontem, as minhas fontes disseram que ele teria usado a camiseta, ele estava custodiado, vocês sabem. Ele ficou numa sala sozinho e usou uma camiseta para tentar se enforcar. Quando os policiais chegaram, ele já estava ali, né, agonizando. Conseguiram levar ele para o hospital, reanimaram e até então estava tudo bem, né? Pelo menos essa era a informação. Daí à noite chega para nós jornalistas essa notícia de que o sicário, um dos capangas do Daniel Vorcaro, que ele teria a morte encefálica confirmada, ou seja, morte cerebral, gente, na medicina não tem caso de que a pessoa volta. Então é só questão de desligar os aparelhos. Só que agora de manhã, hoje é quinta-feira, né? Não sei em qual horário vocês estão nos assistindo. Todo mundo já falando em queima de arquivo, que tem que investigar, inclusive, o que aconteceu lá no hospital, porque você imagina, o cara tentou se enforcar e depois tem uma morte cerebral. Muita gente ficou falando, será que foi isso mesmo? Será que ele não pegou a arma de um policial, deu um tiro na cabeça? Enfim, muita especulação. Mas o post do deputado Nicolas Ferreira chama muita atenção, porque ele fala que alguém da Polícia Federal antecipou que o Luiz Felipe Mourão, o sicário, estaria morto, quando na verdade não está. Então, qual seria o intuito de vender essa notícia falsa, né? Ele acredita, inclusive, o deputado Nicolas, que pode ter alguém infiltrado dentro da Polícia Federal e, além do interesse de passar a imagem que o homem morreu, quando na verdade isso não teria acontecido, que isso tem que ser investigado, né? Por quais motivos? E aí ele questiona, mas quem é que vai investigar? A própria polícia que inventou isso vai se auto-investigar? Então, assim, gente, essa organização criminosa que o Daniel Vorcaro está no topo, né, que é o grande chefe, o grande gangster, essa organização criminosa ainda está na ativa, mesmo o Vorcaro estando preso. Então, não é de se duvidar que um homem que tinha contatos dentro do Supremo, dentro do Parlamento, dentro do Ministério Público e até infiltrado na Interpol, quem garante que ele também não tem um infiltrado ou mais
dentro da Polícia Federal. Ah, e eu me esqueci também aqui do Banco Central. Ontem, 2 servidores do Banco Central foram afastados de suas atividades porque também trabalhavam para o Vorcaro. Pois é, muita coisa acontecendo. Agora, o presidente Lula não está fora dessa lista não, tá? Olha só. A manchete do Estadão diz o seguinte: farmacêutica de Vorcaro, inaugurada por Lula, liga o presidente ao banqueiro. E não é de agora que nós estamos aqui, que eu estou alertando vocês sobre essa ligação do Lula, do governo petista, com o Banco Master. Lá na Bahia, por exemplo, né, o próprio Rui Costa, que hoje é chefe civil da Casa Civil do Lula, a época que ele foi governador da Bahia, ele fechou com o Banco Master os fundos de previdência por lá, né? Tinha até um cartão corporativo, Credicesta, que era uma espécie de vale alimentação para os servidores lá da Bahia. E eles acabaram ficando no prejuízo com essa liquidação agora da instituição financeira. Então, as agendas também fora do que estava sendo divulgado oficialmente no Planalto, isso chama muita atenção. O que o Lula, imagina a reunião, gente, isso não foi divulgado na agenda oficial, pode ser considerado uma reunião secreta. O que o Lula, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o diretor da Polícia Federal e o Vorcaro estavam reunidos no Palácio do Planalto no ano passado. Aliás, as informações dão conta de que essas reuniões aconteceram ainda em 2024 também, desde dezembro de 2024. Então, isso precisa ser investigado. A CPMI do Banco Master continua no colo de Davi Alcolumbre, que não tem data para marcar a sessão do Congresso. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa CPMI já tem um número de assinaturas dos parlamentares suficientes, mas ela só é instalada no dia que tivermos uma sessão do Congresso. Essa sessão do Congresso, ela serve para várias coisas. Para validar medidas provisórias que podem caducar muito em breve, para analisar os vetos do presidente da República, inclusive tem o veto da dosimetria. Lá em janeiro, lembra que ele vetou o PL da dosimetria? Isso precisa ser analisado em tempo hábil, caso contrário, caduca, né? Então, o senador Davi Alcolumbre, presidente da casa, mais uma vez está prevaricando e fugindo de suas atribuições. Mas a gente sabe que ele já está sofrendo pressão por parte de ministros do STF e é por isso que a CPMI do Master até hoje não foi instalada. Agora, vamos falar de uma janela de oportunidade. Vocês perceberam que ontem, na quarta-feira, justamente no dia da prisão do Daniel Vorcaro, ninguém estava esperando, o ministro Flávio Dino vai lá e, mais uma vez, em sua canetada, decide que a quebra de sigilo imposta, aprovada na CPMI do INSS, que isso não vale mais. Foi isso que aconteceu. E eu explico, tá? Tem muita gente já falando que ele anulou, inclusive, a quebra de sigilo que foi aprovada em relação ao Lulinha, ao filho do presidente Lula. O Lulinha está sendo citado, já é investigado praticamente, nessa questão que envolve o roubo dos aposentados. Ao que tudo indica, a PF fala que ele pode ser um sócio oculto do careca do INSS. A quebra de sigilo na semana passada foi aprovada numa votação simbólica junto com vários requerimentos, mais de 80 requerimentos. Só que, num desses requerimentos, a quebra de sigilo também daquela Roberta Luxinger. Quem é Roberta Luxinger? Ela é amiga do Lulinha, comadre mesmo. Tanto que o Lulinha, quando vinha aqui para Brasília, ele era na casa dela. Imagina, o filho do presidente tendo o Palácio do Alvorada todinho ali para ele e ele preferia ficar na mansão, né, alugada pela Roberta Luxinger. Estranho, não? Pois é, e ela também é suspeita de ser uma intermediária nesses pagamentos do careca do INSS para o Lulinha. Inclusive tinha até um bilhete, né, se referindo para o filho é um pagamento assim, o filho do pai, uma coisa assim, já trago para vocês. Mas ele estava se referindo ao Lula, né, para pagar o Lulinha, que é o filho do presidente. Bom, dito isso, o Flávio Dino ontem, ele decidiu um mandado de segurança impetrado pelos pelos advogados, né? Os advogados da Roberta Luxinger, que também é investigada no roubo dos aposentados,
entrou com mandado de segurança, fizeram aquele sorteio básico lá no Supremo Tribunal Federal e olha, caiu para o Flávio Dino e ele decidiu que a quebra de sigilo da Roberta Luxinger não vai acontecer mais. Ele anulou o requerimento, essa é a verdade, ele anulou o requerimento de quebra de sigilo da CPMI e do INSS. Bom, e depois disso, o que acontece? Abre-se um precedente para que outros advogados de clientes que tiveram a quebra de sigilo aprovada lá na CPMI também recorram. Isso já aconteceu. Em poucas horas, os advogados do Lulinha recorreram também ao Flávio Dino e logo, logo teremos uma resposta. É claro que essa quebra de sigilo não vai acontecer mais. Agora, chama muito a atenção 2 pontos. Primeiro, a decisão do Flávio Dino acontecendo no meio desse furacão que estávamos ontem, né? E até às vezes passou batido por muita gente, até da imprensa, que ficou focado em falar do Worcaro e esqueceu de falar dessa decisão inédita, que anula, que nunca aconteceu na nossa República e que tira todos os poderes da CPMI. Mais uma vez, o Poder Judiciário ultrapassando os limites de sua competência, né? Desautorizando a Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora, ao que tudo indica, o Lulinha também não terá mais o seu sigilo quebrado, pelo menos pela CPMI, porque no caso do sigilo que a Polícia Federal já teve autorização do André Mendonça, isso aí permanece intacto, tá? A Polícia Federal, de uma forma ou de outra, já está com o sigilo bancário, fiscal e telemático do Lulinha. O que pode, talvez, não acontecer mais é que a CPMI do INSS tenha acesso a essas informações. Mas o Lulinha vai continuar sendo um investigado e tendo aí o seu sigilo aberto para a Polícia Federal. Lamentável, né? Porque isso tem que ser publicizado. Ainda mais sabendo que o diretor-geral da Polícia Federal é André Rodrigues, indicado por Lula. Então, nada impede que o Lulinha, com seus contatos, filho do presidente da República, seja blindado de alguma forma nessa investigação, como já vem sendo. Bom, e por fim, para a gente fechar hoje os nossos comentários aqui, esses 2 dedos de prosa, eu quero saber a sua opinião. A CPMI do Banco Master vai acontecer ou não? Deixa aqui para mim nos comentários, quero saber sua opinião, porque tá dependendo de Davi Alcolumbre, né? E antes de encerrar também quero pedir para vocês deixarem o like, clica no joinha, porque é assim que o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e compartilha também aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E tem mais uma coisinha, se puder, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, tá? Esse é um projeto novo, onde eu vou trazer para vocês aqui 2 dedos de prosa, sempre que puder, com atualizações e bastidores direto de Brasília. Apoie o jornalismo independente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!